É, esse cavaleiro aí, o nome dele é um nome difícil, é Popovich, eu não sei se estou pronunciando correto, que ele é dos Países Baixos, tá? Ele é da Universidade Groningen, dos Países... A gente fala Holanda, mas Holanda é um nome meio incerto. Existe Holanda do Norte, do Sul, os Países Baixos. E essa universidade fez um feito tremendo. Desde 2021, que esse rapaz jovem, ele está estudando manuscritos do Mar Morto. E em 2021, ele já lançou uma proposta, ele foi ganhando o coração dos israelenses aos poucos, de como que os manuscritos do Mar Morto podiam ser estudados a partir do uso de inteligência artificial. Então, o que que ele fez? Em 2021, ele publicou um artigo onde ele fez todo um trabalho de inteligência artificial para reconhecer letras dos manuscritos. Eu vou explicar isso para você. Olha essa foto aqui, ó. Os manuscritos, como eu falei, são muito pequenos. São muito pequenos. Só que a maneira... Vou mostrar uma outra imagem para vocês. Aqui, ó. É só essa mesmo. Depois eu quero mostrar a outra está aqui, ó. Olha aqui como são pequenos. Muito delicados. Então, o manuseio desses manuscritos não é tão simples assim. O que facilita hoje o estudo dos manuscritos é justamente a internet. Lembra que eu falei que o Adolfo Reutemann chefiou um projeto de colocar os manuscritos online em alta resolução? Pois é. Lá nos Países Baixos, eles começaram a analisar as fotografias desses manuscritos. Mas, gente, isso aqui é trabalho para você ficar debruçando e tudo mais. E aqui eu quero dar um exemplo para vocês da inteligência artificial bem utilizada. São acadêmicos usando a inteligência artificial para facilitar o trabalho deles, não para trabalhar no lugar deles. Percebeu? Cuidado, eu tenho medo que algumas pessoas coloquem a inteligência artificial para pensar por ele, para estudar por ele, para fazer coisas por ele. Aí a inteligência artificial vai emburrecer você. Cuidado. Eu temo um perigo com a inteligência artificial. Não quero demonizá-la. Eu uso inteligência artificial. Já falei que na Bíblia Comentada você tem uma IA lá para ajudar você na pesquisa. Só que a inteligência artificial não pode ser um substituto da minha sinapse, do meu esforço. Senão, meus irmãos, nós estamos dando cadeira de rodas para quem não é cadeirante. E os cadeirantes que me assistem sabem o que eu estou dizendo. Porque ser cadeirante é muito ruim. Todo cadeirante desejaria muito ter as suas pernas perfeitas para poder andarem sem a cadeira de rodas, ainda mais nesse Brasil todo esburacado. Pegar um ônibus de cadeira de rodas não é fácil. Nós tínhamos que valorizar mais aquelas pessoas que não têm as pernas com capacidade de caminhar e dependem de uma cadeira de rodas elétrica ou puxando. Os governos deveriam ter mais sensibilidade com isso. Mas a comparação que eu faço muito respeitosa os cadeirantes é o seguinte: eu temo que a inteligência artificial se torne uma venda de cadeira de rodas para pessoas que não são cadeirantes. Porque existe o cadeirante que realmente é porque teve um acidente automobilístico ou teve algum problema congênito, já nasceu com pernas ruins, ou teve uma amputação, ele é cadeirante não porque ele quis, porque as circunstâncias o lançaram para ser um cadeirante. Agora, aquele que tem as duas pernas normais e prefere andar de cadeira de rodas, ele um dia vai ficar cadeirante mesmo, porque se ele não usa as pernas dele nunca, elas vão atrofiar. Isso vale para o cérebro. O nosso pensamento tem a sinapse. Se você não usa, ele vai atrofiar. E aí nós podemos ter um mundo governado por idiotas. Uma vez alguém escreveu o seguinte: se você coloca um porco como rei de um castelo, aquele porco não virará rei. O castelo é que vai virar chiqueiro. Entende? Se você coloca um porco para governar um castelo, o porco não vai virar rei. O castelo é que vai virar chiqueiro. Então, cuidado. Use a sua mente para pensar. Então, esses acadêmicos usaram a inteligência artificial para fazer o seguinte. Eu vou explicar para vocês. Hoje, como todo mundo lê e escreve, ou pelo menos a maioria das pessoas, cada um tem a sua caligrafia. Aliás, um segredinho. Caligrafia que cada dia está ficando pior, a começar da minha. Como a gente hoje digita muito mais do que escreve manualmente, a nossa letra está ficando cada vez pior. Mas no passado, quando as pessoas escreviam, as letras elas tinham um formato típico de uma época. Por exemplo, se você pegar uma carta
do Brasil, escrita nos anos 1930, 1920, você vê que o formato da letra é todo desenhado, ou tipo, pode olhar aquelas cartas, pega uma hora na internet aí, fotografias de cartas antigas, o tipo da letra é mais desenhado, aí compara uma carta de 1930 com uma carta escrita em 1850, era outro tipo de letra. Compara o alemão escrito hoje com o alemão gótico, que era um outro tipo de letra. Então as pessoas tinham diferentes tipos de letras que eram usados em diferentes períodos. Então nós estudamos em arqueologia, não é a minha especialidade, eu passei isso muito por alto, é o tipo de letra que me indica qual o tipo de manuscrito, qual a época do manuscrito. Vocês entendem? Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui uma imagem, vocês vão entender. Olha aqui, ó. Olha o que eles fizeram lá. Eles começaram a olhar os manuscritos e mapear com a inteligência artificial letra por letra. Olha o trabalho dele em 1921. Essa é a letra Beit. E ele notava que o estilo da letra representa uma época diferente dos manuscritos. Uma notinha de rodapé para você. Isso é feito pelos papirólogos, pelos especialistas em escrita antiga, no olhômetro. Só que a inteligência artificial começou a fazer isso com uma precisão absurda. Porque ela viu a evolução da letra, a ponto de ela falar assim, esse manuscrito é de tal época, esse aqui é de tal época. Olha aqui para vocês verem. Para vocês pode parecer tudo igual, mas para o especialista não é. Às vezes a perninha, a franja da letra, a largura dela indica em que época aquele manuscrito foi escrito. E a inteligência artificial sabe isso precisamente. Aí o que ele fez? Ele criou um método de datar manuscritos com a inteligência artificial pela aparência das letras, coisa que antes era feita só no olhômetro. E quando ele falou, olha, de acordo com a inteligência artificial, esse manuscrito é do ano tal, aí eles foram pegar os manuscritos que tinham sido submetidos ao teste de carbono 14. E o que ele encontrou pela inteligência artificial bateu com a data do carbono 14. Ou seja, o estudo do carbono 14 validou a técnica de inteligência artificial. Vou repetir para você. Se você entende um pouco de letra e você vê uma coisa escrita em alemão gótico, você vai falar, isso aqui é um alemão do século XVI, porque está escrito em gótico. Você vai falar, quem entende desse tipo de letra. A outra pessoa fala assim, essa carta foi escrita aproximadamente nos anos 1920. Como é que você sabe? É pelo tipo do A que eles usavam na época, lembra? Eu vou tentar fazer aqui, eu não sei se eu vou conseguir, porque às vezes estoura aqui quando você coloca um texto branco. Eu vou tentar a outra aqui. Por exemplo, olha, os mais antigos, eles iam fazer o A, eles faziam o F, fazem igual a minha letra, igual a minha cara aqui, ó. Pega uma pessoa mais antiga, ela ia fazer o A, ela fazia assim, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Olha aqui como é que era o A mais antigo. Tá vendo como é que o pessoal pegava? Lembra que as cartas lá de 1920, 1930? Hoje vai fazer o A, faz o A assim, ó. A gente já faz um rabisco sem nenhum critério. Então, se você vê alguém escrevendo aqui, você sabe que isso aqui é de uma época, isso aqui é de outra época. Então, essa técnica que a gente olhava no olhômetro para saber qual a época de um manuscrito, agora ela é aperfeiçoada com a inteligência artificial. E a data que a inteligência artificial deu, bateu com a data do carbono 14. Até isso, entendeu? Agora veio a última pesquisa que foi feita lá pela universidade. Eles conseguiram convencer Israel, com um projeto chamado Enoch, eles apelidaram o projeto de Enoch, a fazer uma datação em alguns manuscritos muito fragmentados, que se perdesse não tinha problema. Eu vou explicar a você como é que faz isso. Hoje, a técnica de carbono 14, embora existam algumas técnicas de carbono 14 ainda embrionárias, que não danificam o objeto, a maior parte das técnicas de carbono 14, ela destrói o objeto. Ela destrói. Então, por exemplo, para eu saber, carbono 14, você sabe, só é utilizado em material orgânico. Eu posso usar o carbono 14 para datar algo de madeira, um pergaminho, porque foi feito de pele de animal, um pedaço de folha morta, ou seja, o carbono 14 mostra o decaimento das moléculas ali de C2, C14 e C12, quando elas se transformam de um elemento químico em outro. Então faz o decaimento e fala assim, olha, esse objeto aqui
tem 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. A meia-vida do carbono 14. Por exemplo, eles aplicaram o carbono 14 no Santo Sudário de Turim e deu 1200 e pouco, a data do pano do Sudário de Turim. Então, o carbono 14 dá isso aí. Quais são os problemas com o carbono 14? Letra A. A amostra tem que estar muito limpa para ela não estar contaminada com outros elementos que podem mascarar o resultado. Segundo, você tem que escolher muito bem onde vai aplicar, porque o carbono 14 vai destruir a amostra. E você vai destruir um manuscrito do Mar Morto. Então você tem que ter a sorte de pegar um manuscrito que tem uma margem assim grande bastante para você pegar aquela margem ali e destruir aquela margem para saber qual a data do manuscrito. Só que técnicas mais aperfeiçoadas de carbono 14 permitem você obter a datação com uma amostra muito pequena, muito pequena. Isso facilitou. Aí Israel aceitou ceder alguns manuscritos, alguns fragmentos assim mínimos, para que fossem levados em laboratório e datados. Aí que foi a surpresa da nova descoberta. Primeiro, descobriram que esses manuscritos, que foram recentemente datados, com amostras muito pequenas, confirmavam a data que a inteligência artificial dava. Beleza? Segundo, descobriram, para surpresa dos especialistas, está preparado para ouvir? Que os manuscritos do Mar Morto são mais antigos do que até então se pensava. Eles fizeram eles submeteram ao carbono 14 cerca de 24 manuscritos. 24 manuscritos. Eles pegaram um fragmento ali e fizeram a datação do carbono 14. E o método da inteligência artificial fez uma análise de mais de 100 manuscritos, que era só fotografia. E descobriram que os manuscritos do Mar Morto são mais antigos. Aí você pode falar, Rodrigo, mas como é que eles faziam antes pela letra? Aquela letra que antes pensavam que era do ano 100 a.C., percebeu-se que, na verdade, ela é do ano 150 a.C. Então, vou dar para vocês aqui uma coisa fabulosa. Os manuscritos do Mar Morto são mais antigos do que a gente pensava antes. Lembra que eu falei que o hiato entre os manuscritos do Mar Morto e o texto massorético da Idade Média era de mais ou menos 1250 anos? Só que agora, esse hiato é ainda maior. Isso demonstra que os manuscritos estão realmente comprovando a permanência da Bíblia Sagrada. Porque se eles estão mais antigos, eles estão mais próximos dos originais da Bíblia. Então, vou mostrar para você aqui como é que a datação foi feita no trabalho científico. E aqui, eu quero falar para vocês qual foi o que mais me empolgou nessa pesquisa. Tanto é que é sobre isso que eu quero escrever meu próximo artigo acadêmico. Então, vendo esse texto aí, é um fragmento do livro de Daniel. Ele é chamado de Q114 ou Q-Dan-C, que é uma outra forma de datar nomear os manuscritos. Quando fala C1114, é que ele foi encontrado, perdão, C1114 é que ele foi encontrado na caverna 11, tá vendo? Tá bem? Não, perdão, falei errado aqui, gente. 4Q114. Ele foi encontrado na caverna 4. A caverna 4 é aquela caverna bonitona que eu mostrei para vocês aqui, do início da live. Vou mostrar para vocês aqui. Onde é que ela está? Vamos ver se eu vou achar. Está quase lá. A caverna número 4 é a mais bonita, e essa caverna foi onde encontraram a maior quantidade de cópias da Bíblia. Caverna 4. Onde é que ela está, gente? Vamos lá. Tá quase. Aqui, achei. Olha a caverna 4, que linda. Foi nessa caverna... Não é essa ainda. Pensei que eu tinha encontrado, não é essa. Agora vai. Essa aqui, ó. Foi aqui que esse texto foi encontrado junto com outros. Qual que é a importância disso? Eu vou explicar de uma maneira muito simples e você vai entender. Os críticos da Bíblia falam que os manuscritos o texto de Daniel não foi escrito por nenhum profeta Daniel.
Isso é muito forte na academia e fora. Se você for estudar isso na USP, por exemplo, muitos críticos da Bíblia vão falar que o livro de Daniel, na verdade, é um pseudepígrafo. O que é um pseudepígrafo? Um texto falsamente atribuído a uma pessoa. Então, não existiu nenhum profeta Daniel. Tá bom? É isso que os críticos da Bíblia vão dizer. Não existiu. Estou procurando só o manuscrito de novo aqui para vocês, que eu quero voltar com ele daqui a pouquinho. Só um minutinho. Pronto. Os críticos da Bíblia vão dizer que não existiu nenhum profeta chamado Daniel. Não existiu. Não existiu nenhum profeta chamado Daniel. Então, quem que existiu? Alguns judeus anônimos que escreveram por volta de 168 a.C., então guarda essa data aí, por volta do ano 168 a 165 a.C., eles escreveram um livro de profecias, deram falsamente o nome de Profecias do Profeta Daniel e começaram a circular esse livro ali em Israel. Por que os críticos da Bíblia afirmam isso? Eu vou falar com você por quê. É que o livro de Daniel tem profecias tão acertadas, mas tão acertadas, que o livro de Daniel impressionou até Sir Isaac Newton, o descobridor da lei da gravidade. Isaac Newton, o maior físico de todos os tempos, era ele, Einstein, né? O Newton, ele foi um gênio da matemática, da física. Nós devemos muita coisa da física hoje a Newton. Mas pouca gente sabe que o cientista Isaac Newton escreveu mais sobre Bíblia do que sobre ciência. E eu já coloco isso aqui de cara, porque tem muita gente que acha que Bíblia é coisa para provinciano, para pessoa que não tem cultura, para pessoa que não tem condição de fazer um doutorado, um mestrado. Gente, para com isso. Eu tenho 2 doutorados, não estou dando carteirada, não. E tenho um pós-doutorado ainda. E eu creio na Bíblia como palavra de Deus. Mas muita gente pensa que o único crente que pode ter um doutorado em Bíblia é alguém que não acredita na Bíblia como palavra de Deus. É um livro qualquer do passado. Não. Eu acredito que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e os milagres que ela tem são verdadeiros. E eu sei que muitos agnósticos, ateus, intelectuais torcem o nariz e falam assim, já tem gente que questionou, como é que esse camarada tem um doutorado na USP? Ele não pode ser um arqueólogo e crer na historicidade bíblica. Eu creio. E se eu creio numa bobagem, eu estou em boa companhia, porque Sir Isaac Newton era um camarada inteligentíssimo, cultíssimo, cientista, e ele cria na Bíblia. E ele cria nas profecias de Daniel. É que as profecias de Daniel acertaram tanto o futuro que você não tem outra alternativa se não falar assim, esse livro foi inspirado por Deus. Mas aí o que os críticos da Bíblia fizeram? Não. É o seguinte, é muito bom para ser verdade. Eu estou simplificando, é claro, isso para vocês, tá? A teoria ela é muito, assim, como diria, rebuscada, mas eu estou simplificando. Eles diziam, é muito bom para ser verdade. Esse livro acerta tanto em relação ao futuro, que o que nós temos aqui, na verdade, é o que os latinos chamam de vaticínio ex eventu. O que é vaticínio ex eventu? É um evento profético escrito depois que ele cumpriu. Seria mais ou menos assim, como se agora, ou daqui a 10 anos, eu escrevesse assim, Israel será atacado pelo Hamas, e esse ataque de Israel ao Hamas vai engendrar um conflito com o Irã. E isso acontecerá no ano 2025. Vamos supor que eu escreva um texto como esse no ano que vem. É fácil escrever um texto como esse, já aconteceu tudo. Mas só que eu escrevo esse texto e coloco falsamente a autoria de Machado de Assis. Aí eu falo com todo mundo assim, olha que interessante, Machado de Assis profetizou o ataque do Hamas e o conflito de Israel com o Hamas e com o Irã. Ah, olha, é verdade. Mas na verdade eu estaria enganando as pessoas, porque eu apenas escrevi isso depois que o evento aconteceu, por isso que chama-se vaticínio ex eventu, profecia após o cumprimento. Eu escrevi isso depois que o evento aconteceu, e é fácil. E atribuí falsamente o meu manuscrito a alguém que viveu no século retrasado. Percebeu? Então é isso que eles fazem. Dizem que, na verdade, um grupo de judeus, depois que tudo aconteceu, escreveu as profecias de Daniel e atribuiu falsamente essa profecia a um suposto Daniel que viveu na Babilônia no 6º século a.C. Só que o achado dos manuscritos do Mar Morto coloca em xeque essa teoria. Por mais
rebuscada que ela seja. Por quê? Tem um teólogo falecido chamado Gerhard Hasel, um brilhante, um genial alemão, deu aula na Universidade de Andrews, onde eu estudei. E Gerhard Hasel, quando verificou as 8 cópias de Daniel que encontraram lá em Qumran, ele observou que esse manuscrito aqui, era datado do ano 125 a.C. 125 a.C. Agora eu vou explicar para você qual foi a argumentação do Gerhard Hasel. Os críticos da Bíblia diziam que o livro de Daniel foi composto entre o ano 168 e 165 a.C. Então, vou colocar minha mão esquerda aqui, ó. Ano 168, o ano da composição do livro de Daniel, tá bem? Ou 165. Só que se eles encontraram um manuscrito ali datado de 125, e esse manuscrito não é o original de Daniel, mas uma cópia, o problema é o seguinte: o livro de Daniel não foi escrito no Mar Morto. Ele foi escrito em outro lugar. Não daria tempo do livro de Daniel ter sido escrito, copiado, recopiado e ter 8 cópias dele em Qumran, sendo que a mais antiga delas datava do ano 125 a.C. O hiato entre o original de Daniel e a cópia de 125 é muito curto. Lembrem, gente, naquela época não havia ainda a prensa de tipos móveis de Gutenberg, não havia a imprensa ainda, os livros não eram impressos, era tudo copiado à mão. Então, para copiar um texto, você demorava mais de ano. Então, para um livro ter o seu original copiado e reproduzido com várias cópias em vários lugares, demorava muito tempo. Então, até essas cópias estarem espalhadas, tinham que ter se passado pelo menos uns 100, 150 anos desde o seu original. Então, de acordo com a teoria de Gerhard Hasel, não é tempo suficiente, desde 165 até 125, para que o livro de Daniel esteja ali. 40 anos é muito pouco tempo. Isso significa, se nós temos em Qumran um manuscrito de Daniel, esse aqui, datado do ano 125 a.C., isso significa que o original de Daniel tem que ser pelo menos 100 anos mais antigo. Se ele é 100 anos mais antigo, ele é anterior à época de Ptolomeu, de Antíoco Epifânio. Se ele é anterior à época de Antíoco Epifânio, então ele não pode ser uma profecia escrita após o cumprimento. Esse artigo de Gerhard Hasel, eu sempre utilizei e citei esse artigo, só que agora, nessa nova técnica de datação que eles estão fazendo, que eu estou contando para vocês, sabe o que descobriram? Que rufem os tambores. Esse manuscrito que você está vendo aí pode ser datado entre 160 e 230 anos antes de Cristo. Se esse texto pode ser datado até de 230 anos antes de Cristo, ele simplesmente desmonta a teoria dos críticos que o livro de Daniel foi produzido na época de Antíoco Epifânio. Porque se uma cópia dele datava de 230 anos antes, então, obviamente, que o original é ainda mais antigo do que isso. Ou seja, nós estamos diante de uma evidência muito forte que o livro de Daniel não foi um pseudepígrafo forjado na época de Antíoco, no ano 165 a.C. Porque em 165 a.C., você já tinha uma cópia de Daniel que datava de pelo menos 80 anos antes, 70 anos antes. Olha como é maravilhoso isso dar essa luz da arqueologia, do método científico. Isso aqui é publicado em artigo indexado, gente. Então, e eu vou publicar o meu artigo também numa revista Qualizar. Eu vou publicar isso aqui, tá bem? Que a gente tem que manter o... Depois vocês entrem lá no currículo Lattes, você vê os artigos que a gente vai publicando lá, que são diferentes de um artigo para uma revista popular. A gente tem que publicar artigos acadêmicos. Então, eu estou colocando tudo isso para vocês entenderem que a Bíblia é um livro que deve ser estudado e levado a sério. Há muita coisa para você conhecer nesse livro sagrado. E se esse livro tem uma história real, e cada vez que passa eu percebo isso, então a teologia que esse livro contém também é verdadeira. E é essa teologia que transforma a minha vida e a sua vida também.